Sobre a questão da inspeção, em que é referido o modelo inglês, a minha resposta é genericamente yes. Isto é, estamos perfeitamente disponíveis para... Há aspectos técnicos que evidentemente têm que ser trabalhados, têm que ser evidentemente tratados numa secretária, mas uma total abertura para essa linha que apresentou, que é muito uma linha que nós genericamente defendemos, de assunção de um princípio de avaliação, de avaliação de tudo, evidentemente utilizando esses recursos que estão completamente à nossa disposição. Sobre a questão dos diretores de escola e das direções de escola e todo o procedimento de escolha, consideramos que o processo de seleção, tal qual está previsto, tem que ser revisto. Estamos completamente abertos ao diálogo em relação a essa matéria, assumindo desde já um princípio de uma linha, chame-se uma linha encarnada, chame-se cor, quiserem, que é a da impossibilidade, na nossa opinião, de designação pelas câmaras municipais dos diretores de escola. Em relação a essa matéria, é algo que está claramente previsto no programa do CDS, dizemos um rotundo não. Eu há pouco não respondi a uma matéria importante que foi aqui tratada, a questão dos mega agrupamentos. Dizer que, em relação a essa parte de organização, o CDS nunca deixará que se caminhem para situações de descaracterização dos projetos educativos, sendo muitíssimo relevante sobre essa área, ouvir o que dizem as comunidades educativas e o que dizem também as autarquias, e por isso aquele procedimento que aqui há pouco nos foi referido em relação às alterações das autarquias e depois dos agrupamentos, não deixa de ser uma ideia tão interessante como provocadora, como é evidente. Eu queria deixar uma nota muito clara em relação àquilo que deve ser, o futuro. O futuro não pode ser um futuro de muitos caminhos completamente fechados. Vai ser necessário haver uma concertação de posições. E não deixou de ser muito curioso que, na leitura da Constituição, que aqui há pouco o bravo Nico nos fez, do artigo 75, número 1, e sobre aquele que é o lugar da escola pública, um marciano que aqui chegasse, ouvisse a leitura do artigo, ia para aquele lado da mesa e perguntava: este artigo está a ser aplicado? E a resposta era: não estão a fechar escolas públicas. Uma crítica feita daquele lado da mesa. Depois ele vinha para este lado da mesa e dizia: esse artigo está a ser aplicado? E a resposta era: não, vejam o que se está a fazer ao financiamento dos contratos de associação. E, portanto, aquilo que nós temos que ter são linhas que sejam politicamente claras, por um lado, mas que sejam abertas a poderem ser abrangentes. Isto é, eu, dentro da minha curta aprendizagem no Ministério da Educação, eu retirei uma ideia muito simples, quase aquele processo, aquele slogan do Presidente Barack Obama. Eu acho que yes we can, nós podemos, é possível. É possível desde que se façam um conjunto de cedências de cada um dos lados que pensa de formas diferentes, desde que haja uma linha muito clara num sentido. É o da qualidade da escola, é o da autoridade dos professores, é o de se aceitar que as ideias de exigência e rigor na avaliação das escolas dos nossos alunos devem estar presentes. E talvez aí nós tenhamos uma situação que pode ficar mais satisfeita, em que se estão a fazer as reais mudanças no sistema educativo, com um conjunto de pequenos passos, mas pequenos passos que irão com certeza no bom sentido. Eu quero agradecer muito sinceramente este debate. Não vim aqui para convencer ninguém, não vim aqui para ser convencido, vim fundamentalmente para expor um conjunto de ideias e para poder também aprender nestas discussões com os agentes de educação. Eu aprendo sempre muito. A todos, muito obrigado.